Boa noite, sejam muito bem-vindos. Nosso tema de hoje é o controle financeiro do seu negócio. Essa é a última live do ano e esse tema é um tema bastante pedido por aqui e também muito importante, porque sem controlar o dinheiro não tem negócio. Sejam bem-vindos. Para quem está chegando agora, tem muita gente nova chegando por aqui. Eu sou a Cláudia Vasconcelos e aqui na Cozinha da Cláudia eu ensino você a vender qualquer alimento, qualquer produto alimentício ou serviço que envolva alimento de forma profissional, organizada, estável e com lucro no final do mês. Então, sejam muito bem-vindos. Eu já vou começar, são 7 em ponto. Boa noite, Amália. Eu vou esperar. Boa noite, Dione. Vou esperar um minutinho só, porque quem me conhece sabe que eu não fico... Da onde vocês estão? Escreve aqui. Vamos direto ao ponto. Só queria pedir para vocês darem um sinal de positivo se vocês estão me escutando, porque na última live eu fiquei sem som e demorei a perceber. E aí a gente perdeu um tempão. Então, escreve aqui para mim no chat, por favor, se vocês estão me escutando, para a gente poder entrar no conteúdo. E aí, vocês estão animados para o ano novo? Eu adoro essa energia de ano novo. Obrigada, Ângela, porque a gente... é como se fosse aquele caderno que a gente levava no primeiro dia de aula, né? O caderno novinho, primeira folha, todo retinho, sem orelha. O ano novo para mim é como se fosse aquele caderno que a gente vai começar a escrever a nossa nova história, né? A gente ganha uma nova chance de fazer as coisas da maneira que a gente gostaria de ter feito e às vezes não conseguiu no ano anterior. Mas está tudo bem também, porque não dá a gente fazer 100% do que a gente gostaria. Então, essa é aquela hora da gente fazer um balanço, vendo, bom, isso não funcionou, isso funcionou, isso aqui eu vou melhorar no ano que vem. Então, essa questão do dinheiro do negócio, ela é muito recorrente e eu trouxe aqui, eu vou ler, não ler direto, mas eu vou comentar alguns pontos do capítulo, do passo 6 do meu livro, que é 7 passos para você achar o lucro, que é justamente sobre o controle do dinheiro. Por que eu botei isso dentro de um livro que fala de como encontrar o lucro do seu negócio? Porque sem controlar o dinheiro, você realmente não consegue. Por que uma pessoa busca saber como controlar o dinheiro do seu negócio? A pessoa busca saber como controlar o dinheiro do seu negócio porque ela não está vendo dinheiro, né? Se você está com rios de dinheiro na sua conta, está com a conta no azul, dinheiro sobrando, geralmente você não se preocupa em controlar. Isso é um erro, né? A gente deve controlar mesmo quando está tudo bem, mesmo quando a conta está no azul. A gente não deve buscar aprender a fazer esse controle só porque o dinheiro está faltando. Isso é necessário para qualquer negócio sobreviver, crescer, este controle. Eu não vou aprofundar esse assunto hoje, mas tem um estudo, né, que eu já falei aqui, que também está no meu livro, do 1%, né, o quanto que 1% de economia nos custos pode fazer por um negócio. E a gente só consegue fazer isso quando a gente está realmente controlando. Então, assim, a causa, eu vou primeiro falar das causas, depois eu vou falar como que vocês fazem aí no dia a dia para tornar essa situação, mudar essa situação da falta de controle financeiro. Tá? Se vocês quiserem fazer pergunta, pode escrever aqui, não tem nenhum problema. A primeira causa é quando a pessoa, o empreendedor, mistura as finanças pessoais com as finanças do negócio. Quem nunca, né? Eu já fiz isso, claro. Quando a gente começa a trabalhar em casa, a gente mistura mesmo, até porque você começa a comprar ali os insumos, compra com seu dinheiro, compra com seu cartão, às vezes até entrar o dinheiro do negócio, e você se acostuma a misturar tudo. Qual é o grande problema de misturar? É que você realmente não tem controle, né? Um negócio, para você conseguir controlar, você tem que controlar os custos. Você já deve ter escutado falar, senão quem já escutou vai ouvir de novo, quem não escutou vai ouvir pela primeira vez. Uma métrica que é muito importante nos negócios de alimentação, que é o custo de mercadoria vendida. O que é o custo de mercadoria vendida? É quanto você gasta para você conseguir entregar aquilo que você faz. Se você, por exemplo, a Dione está aqui e faz sopa, a Lili faz refeição. Quanto a Dione gasta para fazer uma sopa? Né? Ela gastou ali R$ 5 para fazer um pote de sopa e gastou mais 2 de embalagem. O custo de mercadoria vendida dela é de R$ 7. Se a Dione não sabe que o custo de mercadoria dela é de R$ 7, como é que ela vai controlar quanto que ela gastou para fazer aquela sopa? Como que ela vai controlar o dinheiro do negócio dela? Então, e quando você começa a misturar, né, as suas finanças pessoais com as finanças do negócio,
você faz compra, vai no mercado e compra lá. A Johnny foi comprar os insumos para fazer a sopa. Ela vai lá, compra e aí ela compra um pouco a mais. Aquele pouco a mais ela não gastou na produção, mas ela fala, não vou perder não, porque eu faço para o almoço aqui de casa. Isso é um problema seríssimo, porque como é que você vai contabilizar o lucro do seu negócio se parte do dinheiro que você deveria gastar com o negócio você está gastando com a sua alimentação? Aí você pode estar aí pensando, ué, mas eu vou comer o quê? Né? Eu só tenho essa fonte de renda, eu tenho que tirar. Tá tudo bem, até se você tirar o dinheiro do negócio para você de uma maneira que não é a mais correta do mundo. Mas isso tem que ser feito de uma forma controlada. Não pode ser simplesmente comprar uma cenoura a mais e fazer para o almoço e achar que está tudo bem porque não foi perda, não. E isso acontece muito quando você mistura o seu dinheiro com o dinheiro do negócio. Eu vou falar como é que você pode fazer de uma maneira simples para não fazer mais isso. O segundo ponto é justamente o que eu já antecipei aqui, misturando o primeiro com o segundo, que é o descontrole no CMV. O que acontece? Quando muita gente nem. Vocês sabem aqui, quem está aqui sabe o que é CMV, já tinha ouvido falar nisso, já fez ficha técnica. Me conta um pouquinho sobre vocês, em que ponto que vocês estão aí da carreira. Se você já tem, por exemplo, a ficha técnica daquilo que vocês vendem, se vocês sabem o que é o CMV. Quando a gente não sabe o que é o CMV e nunca fez, né, a ficha técnica do que a gente vende, a gente não tem como controlar esse dinheiro, né? Por exemplo, você gastou ali para produzir 100 unidades daquilo que você vende, R$ 1.200. É pouco ou é muito? Se você não tem a ficha técnica para saber quanto você deveria gastar, como que você vai saber se é pouco ou se é muito? Isso é o descontrole no CMV. O custo de mercadoria vendida ele é o ponto de partida para você começar a conseguir ter controle. Tudo bem, vocês não vão conseguir fazer hoje, quem não tem. Eu vou dar uma prática para vocês fazerem que não vai depender de você ter o CMV, vai depender de você começar a anotar. Terceiro ponto que é muito comum para prejudicar o controle financeiro é o excesso de descontrole nas compras. Ele acontece decorrente justamente de você não saber exatamente quanto você precisa ter de um produto, de um insumo para produzir aquilo que você faz. Vamos supor que você faz bolo caseiro e você sabe mais ou menos quanto você vai gastar. Andréia vende marmita. Vamos pegar o exemplo da Andréia. A Andréia vende marmita congelada e ela sabe ali que para fazer 10 marmitas ela gasta mais ou menos um pouco de, sei lá, 2 quilos de alguma coisa. E aí ela não controla exatamente quanto que ela está gastando. A Ângela está aqui falando, não, eu estou repetindo a pergunta para a gente, porque depois quem assistir depois vai entender o que eu estou respondendo. Não trabalha com comida, mas é um projeto para 2023. Tem vontade de trabalhar com marmita, então você já vai começar certo. Aí você compra, vai no mercado fazer compra, mas você não tem a quantidade exata que você vai precisar para aquele prato. Aí você compra um pouquinho a mais. Vou comprar um pouquinho a mais, porque aquela coisa de cozinheiro não é sempre bom sobrar. Então, não é sempre bom sobrar. Você tem que, na realidade, você pode até ter estoque, se você já tem volume, já tem giro para isso, mas o certo é não sobrar. O certo é você fazer a conta de quanto custou a marmita ali da Andréia. Qual é o custo da marmita da Andréia? R$ 7,28. O certo é ela comprar os produtos e ela gastar R$ 7,28. E isso tudo é importante no negócio de alimentação, mas o controle financeiro ele passa por você conferir se você está gastando aquilo que você previu que você ia gastar. Ai, Cláudia, que assunto chato, não quero fazer isso não. Então, continua sem achar o dinheiro, porque isso tem que ser feito, gente. Desculpa se falar isso assim, a véspera do ano novo, mas se você quer ver o lucro do seu negócio, se você quer viver do seu negócio, você vai ter que fazer algumas coisas. Uma delas é fazer o controle do dinheiro desse jeito que eu vou falar aqui, que é simples, tá? Então, se você, eu falei aqui do excesso de descontrole nas compras, outra ponto, outro extremo, também é muito negativo. A pessoa vai comprar e compra menos. Eu estou precisando economizar, vou comprar menos. Aí ela começa a cozinhar e aí falta alguma coisa. Ela larga lá a produção e vai correndo ali na lojinha da esquina comprar o que faltou. Isso também é descontrole. Então, pede por aplicativo, né? Estou sozinha cozinhando, não tem como sair, vou pedir ali pelo aplicativo de entrega. Aí paga os horas da cara para comprar uma mercadoria. E aí, o que ela deveria gastar 7,27 ali para produzir, gasta 9,80.
Isso é descontrole do dinheiro também. Não é o dinheiro, mas é o seu dinheiro em formato de matéria-prima que você não está controlando. Quarto motivo, quarta causa é a má gestão do fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o dinheiro que entra e o dinheiro que sai do seu negócio. É um fluxo, né? O dinheiro entra, o dinheiro sai. O que a gente precisa fazer? O fluxo de caixa ele deve ser positivo, né? A gente deve receber mais entradas do que ter saídas. Se a gente começa a ter mais saída do que entrada, a gente não vai ter lucro, né? O fluxo de caixa é negativo, tem alguma coisa de errada com o seu negócio. André, é verdade que abriu uma loja física, mas não deu certo e tudo que está falando é verdade. André, porque assim, né, a gente que é do ramo, eu já passei, não sei se todos vocês conhecem aqui, mas eu estou no ramo há muito tempo e realmente eu já passei por todos os perrengues possíveis e imaginários, é por isso que eu estou aqui, procuro dar essa ajuda aqui para vocês. Então, o que é a má gestão do fluxo de caixa? É quando você não pensa exatamente como que vão ser as suas próximas semanas. Quem já usa um sisteminha sabe que você lançou ali o que vai receber, uma projeção de ganhos, o que você vai pagar e você vai olhando como é que está a sua vida para frente. O pequeno empreendedor geralmente não faz nem o caixa diário, muito menos o fluxo de caixa. Fica ali muito naquela questão do entrou hoje, gastei amanhã, amanhã vai entrar, e é aquela gestão da urgência. E essa má gestão do fluxo de caixa deixa você com mais dificuldade de controlar o dinheiro ainda. Aí você junta com o que eu falei lá no começo, que é número 1, né? Misturar as finanças pessoais com as finanças do negócio. Aí você vai bicando o caixa da sua empresa, porque eventualmente você não tem outra fonte de renda, vai vencer a conta de luz, você tira o dinheiro do caixa da empresa e paga a conta de luz da sua casa. Se você trabalha em casa, uma parte dessa conta é mesmo do seu negócio, a outra parte é sua. Se você não tem outra fonte de renda, você pega lá o dinheiro e paga. Ok, tem que pagar a conta de luz. Só que não pode fazer isso dessa maneira descontrolada, de pegar o dinheiro no caixa, pagar a conta de luz, isso não está anotado em lugar nenhum, não tá, você não saber assim, quantos por cento do meu faturamento é a conta de luz? Porque tem um percentual ideal para tudo. Não sei se vocês sabem disso, mas do nosso faturamento tem um percentual ideal de mão de obra, de conta de energia, de gás, de tudo isso. Então, se você está pagando ali sem nenhum controle, você pode, por exemplo, ter ali um equipamento que consome muita energia. A geladeira está com a borracha antiga, uma geladeira daquelas classe G de consumo, que consome para caramba, e você não dá muita bola para isso, e você está pagando muita conta de energia, e a sua fatia da conta de energia está muito acima do que deveria ser. Isso vai dificultar, oi, boa noite, isso vai dificultar o seu controle financeiro também. Tá? Isso, a má gestão do fluxo de caixa dificulta você enxergar isso tudo, tá? Então, eu recapitulando aqui essa primeira parte, eu falei para vocês de 4 causas mais comuns: misturar as finanças pessoais com as finanças do negócio, descontrole no custo de mercadoria vendida, ou seja, você não sabe quanto você gasta para produzir aquilo que você está vendendo, excesso de descontrole nas compras, isso é decorrente da causa anterior, quando você não sabe exatamente quanto você tem que gastar, boa noite, Roseli, você também não sabe como vai controlar. E o quarto, a má gestão do fluxo de caixa, tá? Para você começar, vamos começar controlando o fluxo de caixa. A melhor ferramenta é ter uma planilha em Excel, uma planilha, um sisteminha. A melhor maneira é realmente uma planilha, porque você vai gastar muito menos tempo. Mas não ter uma planilha não é motivo para você não fazer isso. Como é que você vai começar fazendo? Você pode fazer isso amanhã. Está produzindo, já faz isso amanhã. Ai, mas eu já comprei coisa hoje, eu já recebo, não tem problema. Começa, você vai ter que ter 1.0, então começa amanhã. Aí já entra em 2023 com essa tarefa sendo feita. Se você tem planilha, você vai fazer em planilha. Se você não tem, você vai fazer num caderno até você poder achar o seu dinheiro para comprar um computador para usar a planilha, que vai te economizar muito tempo. Você vai anotar tudo que entra no seu caixa. Vendi pelo iFood R$ 280. Você anotou lá o valor que entrou. Fechei um serviço de buffet e recebi aqui R$ 1.500 de sinal. Vendi 30 sopas, recebi tanto. Você vai anotar nas entradas tudo que entrou de dinheiro no seu caixa. E aí você está trabalhando, você vai estar tendo gasto, está saindo dinheiro. Você vai começar a anotar tudo que você paga com esse dinheiro que entrou. Tudo. Nesse momento você não precisa ainda dizer, eu não vou separar agora as finanças da pessoa. Você vai separar sim, mas nesse primeiro momento você vai só anotar. E aí quando você for anotar, você já vai
qualificar a despesa do lado. O que é qualificar? É dizer para que serve aquele dinheiro que você tirou do caixa. Você pagou a conta de luz, você vai botar conta de luz. Você comprou matéria-prima, você vai escrever CMV. Se você não está familiarizado com CMV, escreve matéria-prima. Deixa eu ver aqui, ó, Frânio abriu um delivery ultracongelados há 2 anos, seguimos o dever de casa do custo, tudo que você falou é real. Que bom, parabéns. Que bom que você seguiu o dever de casa. Faz uma diferença total, assim, né? Mas quem não seguiu, ainda eu não seguia, né? Mas quem não seguiu ainda pode conseguir recuperar. Então você vai qualificar o dinheiro que saiu do seu caixa. Ele foi matéria-prima, ele foi conta de energia, ele foi conta de gás. Ai, não, eu tirei porque eu tinha que pagar uma conta pessoal minha, eu tinha que pagar uma consulta médica, não tinha de onde tirar, tive que tirar do caixa. Você vai colocar lá adiantamento sócio, adiantamento Prolabore. Mas você deixa claro que você tirou do seu caixa um dinheiro para você. O certo não é isso. O certo é você fazer uma retirada de salário de Prolabore uma vez por mês. Mas se você não conseguiu se organizar nesse ponto, você vai tirar e você vai anotar. No final do dia, você vai somar tudo que entrou e tudo que saiu e vai ver como é que está o seu caixa. A diferença, quando você começa a fazer isso, e tem que fazer todos os dias, é que você começa a ver para onde está indo o seu dinheiro. Essa é a mais fácil e melhor forma de você saber para onde está indo o dinheiro do seu negócio, tá? Então, se você faz isso em planilha, isso vai se somando automaticamente, né? Você vai preenchendo e a planilha vai fazendo o seu fluxo de caixa de forma automática. O que as empresas usam, que é um sistema normalmente de planilha, você enxerga meses para frente. No meu caso do buffet, que eu tinha muitos eventos fechados com antecedência, meu fluxo de caixa tinha 8 meses, às vezes, para frente. Claro que muita coisa podia mudar ali, né? Podia ter uma despesa inesperada, podia acontecer alguma coisa que ia mudar a minha realidade. Mas eu já colocava ali a previsão de pagamento de 13º, de férias de funcionário, tudo isso entrava no meu fluxo de caixa. Você agora pode estar trabalhando sozinho, com uma equipe pequena, ou ainda não ter essa demanda, mas você vai ter um dia quando o seu negócio crescer. E se a gente não trabalha com planejamento, até dinheiro para você poder demitir um funcionário tem que estar na sua previsão de caixa, né? Isso quando você tem um funcionário de carteira assinada, desde o primeiro dia, e você passa a ter um passivo trabalhista sendo gerado. No dia que você precisar ou quiser demitir aquele funcionário, você vai ter que indenizar. E você tem que ter caixa para isso. Você não pode dizer, não tem dinheiro para pagar a sua rescisão, sinto muito. Não pode, você tem que ter. Então, isso você faz construindo o seu fluxo de caixa e gerenciando o seu negócio. E o começo para isso, para quem não faz, é essa coisa bem beabá. De um lado entrada, do outro lado saída, e no final do dia entrou tanto, saiu tanto, e aí você vai começar a enxergar para onde está indo o seu dinheiro. Aí o que acontece? Eu falei do CMV, que é o custo de mercadoria vendida. A gente acha o CMV individual na nossa ficha técnica, né? Quando a ficha técnica é o que é uma receita, vamos dizer assim, que tem as informações todas de preparo, de equipamentos e de custo daquele preparo. Então você faz a ficha técnica e você sabe que o custo da sua porção deu R$5, com a embalagem dá R$7,20, então o seu custo de mercadoria vendida individual deu R$7,20. Já é um ótimo passo, já é muito bom se você já fez até essa parte e tem o seu custo de mercadoria vendida individual na ficha técnica. Mas não adianta nada se você não controlar no dia a dia se aquilo está sendo realidade. E muitas vezes é aí que vai o seu dinheiro. Então você previu na ficha técnica que o custo daquele produto era R$7,20. E aí você começou a produzir, começou a trabalhar e você não pesa as coisas, você faz de olho. Você botou lá que a cenoura estava custando R$5, aí a cenoura teve uma alta. Esse ano aconteceu isso, né? Acho que foi esse ano no inverno. A cenoura foi para R$14 e você não voltou lá para ajustar, você não mexeu na receita, não tirou aquele prato do cardápio, uma coisa que era com preço de compra de 5 virou 14 e ficou por isso mesmo. Isso é o seu dinheiro que não está no seu bolso. É para aí que está indo. Então, o que você tem que fazer? Fez a ficha técnica, sabe o seu CMV, e uma vez por mês você tem que controlar, fazer uma conta. Isso chama controle do CMV global, que é o controle do estoque. Né? É um passo um pouquinho mais avançado. Se você não está nem controlando o seu caixa, talvez você não consiga fazer esse controle. Mas esse é um segundo passo para você controlar se aquilo que você
previu que você ia gastar, você de fato está gastando. Como é que a gente faz esse controle do CMV global? Você tem aí que eu vou pegar vocês, né, com essa questão de misturar as coisas pessoais com a do negócio. Se você tem um estoque, mesmo que você trabalhe em casa, você tem um estoque do seu negócio. Ele tem que ser separado. Não pode ser junto com as coisas da sua casa. Isso é uma das, como eu falei, uma das causas de você não conseguir controlar o dinheiro quando está tudo embaralhado. Então, o seu estoque ele tem que estar separado. Aí você vai contar o seu estoque no primeiro dia do mês. O seu estoque, mesmo que ele esteja ali em leite, em carne, em farinha, em açúcar, isso é dinheiro. Essa é uma coisa que vocês têm que ter muito em mente quando você olha para o seu estoque, você está olhando para o seu dinheiro. Só que ao invés de ele estar no seu bolso ou na conta do banco, ele está na prateleira. Por isso que a gente nunca deve trabalhar com estoque muito alto, né? Às vezes a pessoa se empolga e fala, estava barato, eu comprei 6 fardos de farinha. Esse dinheiro que você botou na farinha, mesmo que esteja com uma qualidade boa, ele não está no seu bolso. Então, se você não está num bom momento de caixa, de ter dinheiro no bolso, não é hora de fazer estoque, tá? Mesmo que esteja barata a farinha. Então você vai contar o seu estoque no primeiro dia do mês e você sabe quanto você tem de dinheiro ali. Beleza, comprou, está comprado. Aí você vai fazer isso que eu falei aqui, o primeiro passo que é anotar tudo que você está gastando ali todo dia. No final do mês, você vai somar tudo que você gastou com matéria-prima, com CMV. Né? Então, você anotou ali do dia 1º até o dia 30, mas não espera o dia 1º para começar, não. Começa amanhã, se você tiver produção. Você vai anotar tudo que você gastou e no final do mês você vai ter um total que você gastou com o quê? Com matéria-prima. E isso tem que fazer sentido. Olha como é que tudo faz sentido no final. O que você faturou, o que entrou de dinheiro no seu negócio, o que você gastou com matéria-prima, tudo isso tem que seguir um padrão de percentuais dentro do seu preço de venda. Você não pode, por exemplo, ter um custo de mercadoria vendida de 70% do seu faturamento. Com certeza você está dando prejuízo. E é justamente para isso que a gente controla uma vez por mês o CMV. Então, voltando, você contou no primeiro dia você contou o seu estoque e transformou aquilo em dinheiro. Beleza, anotou essa informação. Aí você anotou tudo que você gastou o mês inteiro. E quando chegar no último dia, você sabe quanto você gastou em compras, em matéria-prima e insumo. Essa é a segunda informação que você precisa. Aí no último dia do mês, o que você vai? Você volta lá e conta o estoque de novo. Então, você tem o estoque inicial, né, que foi a sua primeira contagem, e você tem o estoque final, certo? E você tem as compras que aconteceram ao longo do mês. E é aí que você vai achar se está fazendo sentido o que você gastou com o que você previu. Você pega o estoque inicial, você soma tudo que você comprou o mês todo e você subtrai o estoque final. E aí você vai achar o seu percentual de CMV. Aí, o que acontece? Cláudio, dá muito trabalho. Se você prefere continuar não achando seu dinheiro, então não faz esse trabalho. Agora, se você quer entrar em 2023 sendo empresário, fazendo o que um empresário que sabe trabalhar faz isso que eu estou te falando. Começa assim, é muita coisa, não consigo fazer. Tudo bem, começa, não tem planilha, não tem computador, começa fazendo na mão. E aí eu vou falar por que as coisas todas fazem sentido, né? Quando eu falo muito aqui que o cardápio tem que ser enxuto, que você não pode ter muitos itens, olha como que isso tudo vai fazendo sentido. Às vezes a pessoa começa a trabalhar e acha que não está vendendo porque o cardápio é muito curto. Aí tome de botar prato extra, produto a mais e complicar o cardápio, achando que isso vai fazer ela vender mais. Quando ela complica o cardápio, ela complica todos os processos da empresa. Ela complica o setor de compras. Não tem setor que sou só eu. Tem sim. Você não está identificando, mas tem. Você tem que fazer compra no setor de compras. Então, você tem um cardápio extenso, você complica a parte das compras, você complica a parte de controlar o caixa, você complica o controle de estoque e você não vende mais por causa de cardápio extenso. Mas isso é assunto para outra live. Você não está vendendo bem, possivelmente por um desajuste entre o que você está oferecendo e o público para quem você está tentando vender. É possível que não seja o seu público-alvo, tá? Então, quando a gente tem um negócio pequeno que não está conseguindo tomar pé, não estou conseguindo fazer gestão, não estou ganhando dinheiro, não está funcionando, você tem que diminuir, assim, dar uma reduzida em cardápio, em tudo, arrumar para depois crescer.
Então, se você, nesse momento, está me escutando, você está com um cardápio gigantesco, com muitas opções de prato, todo dia você sai correndo para fazer compra, todo dia tem uma sobrinha. Quando você não tem ficha técnica, é muito frequente ter a sobrinha, né? Meio potinho, um negocinho, um monte de potinho na geladeira. Todas essas sobrinhas, você pode até fazer uma coisa que eu acho que vai te ajudar a ter uma motivação, você marca com adesivo assim, com cifrão. Todas essas potinhos com sobrinha, saquinho amarradinho que estão na sua geladeira, eles são dinheiro que não está no seu bolso. Então, isso eu acho que é um bom motivador para você começar a controlar o dinheiro. E a gente começa a controlar o dinheiro nos processos, começa a controlar até antes do dinheiro entrar, quando a gente faz o custo daquilo que a gente vai vender. Tá? Então, controle do CMV global é o que vocês precisam fazer no final do mês. A fórmula, estoque inicial, mais as compras, menos o estoque final. Aí você vai achar um número, tá? E aí esse número, ele tem que bater com o que você... vou dar um exemplo aqui. Pode tirar dúvida, manda, Menezes. Eu gosto quando vocês tiram dúvida, que me dá a oportunidade de esclarecer mais coisas. Quando ele escreve, eu vou falar assim, quando você tem a ficha técnica, na ficha técnica você tem um CMV de, sei lá, R$6. No final do mês, você tem um produto que o CMV é 6, um produto que o CMV é 8, um produto que o CMV é 14. No final do mês, você vendeu X unidades de um, de outro, de outro, de outro. Então, você sabe mais ou menos quanto deveria ser o seu custo de mercadoria vendida, porque você tem um controle sobre o que você vendeu, certo? E aí, quando você faz esse controle no final do mês do estoque, é que você verifica se está batendo. Às vezes, eu tive esse problema no buffet mais de uma vez, né? O estoque de um buffet é absurdamente gigante em termos de número de itens, né? Assim, é muito complexo. Então, muitas vezes eu tive assim, putz, tem um buraco no caixa, cadê o dinheiro? O dinheiro está lá no estoque em compra mal feita. Queria tirar uma dúvida sobre bebidas. É viável também só colocar as que mais saem? Desenvolve um pouco mais sua dúvida, Menezes. Colocar no... Você tem o quê? Qual o seu negócio? É buffet? É delivery? Me fala um pouco mais, que eu não entendi bem a sua pergunta. Porque assim, eu não sei se você está falando de levar isso para um evento e não levar as que saem pouco, ou se é para botar no cardápio só. Não sei se você está falando de iFood, por exemplo. O iFood tem estratégias, né, para você conseguir ganhar mais dinheiro e quando você tem um produto, aquele produto que a gente chama de produto isca, a gente, se ele não tem um bom CMV, você deve limitar a quantidade dele por dia, ou juntar ele com um produto que tenha um bom CMV. Tipo assim, um clássico, né? Mate artesanal, que tem um custo bem baixo em relação ao preço de venda. Você junta com um produto que tem o custo de mercadoria vendida um pouco mais alto, esse combo vai te dar um custo de mercadoria vendida mais favorável. E aí, com isso, você consegue uma margem melhor. Isso para aplicativo, por exemplo, precisa ser assim. Tá? Oi, Joseli. E aí, o que a gente... Falando de cardápio enxuto, você tem, então, Pronto, é melhor ter poucas cervejas ou muitas, não sei. Ah, você diz marcas? Pouca, assim, depende. Se você for uma cervejaria, que a pessoa vai com a expectativa de encontrar ali um cardápio extenso de cervejas, aí você deve ter mais. Mas se a cerveja é um complemento, você deve fazer... se você já tem muito cliente, faz uma enquete, assim. Até porque uma pessoa sai, por exemplo, para jantar e senta. Dá uma coca, por favor. Aí o garçom fala, só tem Pepsi. A pessoa não vai levantar e vai embora, ela vai tomar Pepsi. Então, eu acho que você deve trabalhar com poucas marcas e aquelas marcas que são mais populares e também as que te dão, faz um mix, né, com as que te dão melhor margem também, tá? Se você tem uma negociação ruim com uma marca de cerveja e tem uma melhor com a outra, você dá mais espaço para essa que você tem mais margem no seu cardápio. E aí vai tentando tirar os fornecedores que você tem em negociação pior. Porque assim, a gente às vezes fica pensando em se sacrificar demais por conta pensando assim, o cliente não vai comprar se eu não fizer isso, o cliente não volta se eu não fizer aquilo. Não é por isso que o cliente não volta, sabe? O cliente vai querer primeiro te ver vivo daqui a um ano. Se você for uma boa empresa, um bom prestador de serviço, o cliente vai querer saber que você continua no ramo, que você sabe gerir o seu negócio.
e que você sabe o que está fazendo. Então não adianta você botar um cardápio extenso, dar desconto, botar um monte de marca, botar um monte disso, um monte daquilo, que é para agradar o cliente. Não, o que agrada o cliente é um conjunto de ações, né? Um bom atendimento, diferenciais, uma proposta de valor clara e definida, um preço compatível com a proposta de valor. É isso que faz o cliente ficar. O cliente não compra, ele compra o tudo. Ele pode até dizer para você, eu comprei porque a coxinha é boa. Mas ele compra, na realidade, tudo. A sua entrega, o seu jeito de atender, o padrão do seu atendimento. Então não adianta ter coisa demais achando que é por isso que o cliente vai voltar. Que bom, Joseli, isso aí. Força total. Muito bom, fiquei feliz em saber que você vai voltar. Bom, recapitulando, então, como é que se começa a controlar o dinheiro? Começa a anotar. Se você não tem planilha, vai para o caderno. Tudo que entrou, tudo que saiu. Segundo passo, qualifica a despesa. Gastou no quê? Meu filho pediu para comprar um picolé. Eu tirei do caixa. Tá bom, não vou te crucificar por isso, mas anota ali. Tirei R$ 8 para comprar um picolé. Porque depois, quando chegar ali a 10 dias depois, não sei para onde foi o dinheiro. Sabe sim. Você vai lá e soma tudo que você tirou, tudo que você gastou com matéria-prima, tudo que você gastou com parente, tudo que você gastou com você, o que você não era para gastar. E aí sempre fica de olho nessas sobrinhas, né? Especialmente se você ainda não tem as suas fichas técnicas, possivelmente você tem sobrinhas, você faz compras de emergência, e isso dificulta muito a gestão do seu negócio. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a última live desse ano. Janeiro a gente vai ter uma agenda cheia. Eu vou nos próximos dias botar a programação, tá ficando fixo aqui nos destaques, tá? É só clicar lá na bolinha do destaque. Hoje, se você clicar, tá a programação de dezembro, porque eu só vou fazer isso amanhã. Mas aí eu vou botar a programação de janeiro e vou pedir sempre, né, boto a caixinha de pergunta nos stories, vocês vão mandando as dúvidas de vocês. Eu sei que todo mundo gosta de me mandar dúvida em box, por WhatsApp, e eu respondo com prazer quando dá tempo. Mas eu tenho as minhas alunas para cuidar, e às vezes não dá tempo de responder de uma maneira aprofundada a todo mundo que manda. Então, manda na caixinha de pergunta, porque aí eu posso trazer o seu tema para uma live, você vai ter sua dúvida respondida, posso te chamar para fazer a live comigo, a maioria tem vergonha, mas todo mundo que quiser participar está convidado, traz seu problema para cá e a gente debate o seu problema aqui ao vivo para que outras pessoas possam se beneficiar da resposta. As dúvidas e problemas são muito parecidos, como eram os meus quando eu comecei a ter negócio, como são o que quem está começando agora, e às vezes até quem já está mais na frente, mas está ali travado com alguma coisa. Dificilmente tem um problema novo, né? Então, a solução que é para um vai ser a solução normalmente para todos. Tá bom, pessoal? Então, a gente se vê aí ainda pelos stories esses dias, mas obrigada pela presença de vocês. E live mesmo só no ano que vem, tá bom? Beijo grande, obrigada pela presença.